Muito bem, nós estamos aqui neste dia 3 de junho de 2022, tendo a visita do pastor Renon aqui conosco na nossa sede de missões. Um prazer ter você aqui, pastor, e saber das notícias, saber de como foi a sua viagem missionária, enviado pela igreja, desde lá do Espírito Santo de Vitória, pastor Flávio, e também enviado pelo Ministério Gideões, com a bênção do Senhor, com uma missão muito especial de visitar as igrejas gideãs lá em Gualeguaychú, na Argentina, com o pastor Julio Chanda e o pastor Fred, na cidade de Fray Bentos. Pastor Renon, conta pra gente quanto tempo durou essa viagem e os lugares que você visitou e como você viu a igreja, primeiramente na Argentina. Conta pra gente. Olá. Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e realmente foi uma viagem muito prazerosa, foi uma bênção estar, que Deus nos proporciona momentos únicos e especiais, né? E é um privilégio a gente estar podendo fazer a obra de Deus, né? Nós tivemos lá 18 dias no total da viagem, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Primeiro estivemos na Argentina, chegamos em Buenos Aires e depois fomos para Gualeguaychú, né? Passamos por algumas igrejas, né? A igreja muito especial, a igreja A Vida em Jesus, do pastor Julio Chanda, né? Uma bênção, um homem de Deus, né? E que nós vemos que tem desenvolvido um trabalho abençoado, com muita luta, de forma árdua, né? Porque realmente a igreja ela precisa de obreiros que sejam comprometidos com a palavra de Deus, sejam comprometidos com a obra de Deus, né? E é uma igreja que precisa muito de oração, de cobertura de oração, né? Por isso eu digo que os Gideões desenvolvem um trabalho realmente essencial nisso, porque sem oração nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, né? Primeiro chega a oração, depois nós chegamos, né? Então há uma necessidade muito grande. Eu agradeço a Deus pela visão tanto da igreja local ali, da Evangélica Batista Camburi, do pastor Flávio, nosso pastor, quanto da visão aqui dos Gideões, através da pastora Ângela, que nos deu essa incumbência, claro, vindo diretamente do Espírito Santo, né? E o que nós podemos ver é realmente uma necessidade urgente, né? Urgente e extremamente importante, porque nem sempre as coisas que são urgentes são importantes, né? Sim. Então tem uma importância muito grande, porque a evangelização realmente ela é nossa obrigação. Deus nos deixou essa responsabilidade, né? Ide e fazei, nós precisamos fazer, né? Estamos aqui com um desafio muito grande na América, um desafio muito grande, tanto para dentro da igreja, uma igreja que realmente precisa de renovo, uma geração que precisa despertar, entender em Deus a sua identidade, entender quem é em Deus, entender qual o chamado, qual o dom, qual o talento, o propósito e colocar à sua disposição do reino. Sim. Realmente nós precisamos disso, né? É uma frase que sempre é dita, inclusive pelo nosso pastor ali: o evangelho está a uma geração de se acabar. Se eu não pregar, se eu não fizer, a próxima geração não vai conhecer Jesus. Então, o que nós vimos realmente é essa necessidade urgente da juventude se despertar, né, de haver esse despertamento de uma forma geral da liderança para aquecer novamente o coração, né? A igreja argentina, o pastor Júlio, né, precisa das nossas orações, os pastores ali precisam das nossas orações, precisa do nosso apoio, precisa de todas as ferramentas que Deus deu à igreja brasileira, que Deus deu à nossa igreja aqui, né, que Deus nos deu como igreja, que essas ferramentas sejam colocadas, todas elas à disposição do reino, né, porque realmente nós vemos muita ideologia que tem entrado naquele país e tem destruído de forma assim desesperadora, né, olhando com um olhar cristão, olhando com o olhar de Cristo, né, eu vejo realmente uma urgência, uma importância muito grande, né? Eu vejo Deus olhando para a igreja brasileira e dizendo: faça alguma coisa. Então nós precisamos nos colocar à disposição e não só pensar, fazer, agir. É tempo de agir,
Não é tempo só de pensar, existe uma possibilidade, o que, alguém tem que fazer, não é eu preciso fazer. O que eu posso fazer? Amém. É isso aí, conversando com o pastor Renon, nós vimos como que os jovens, a gente tem visto isso de uma maneira geral, Europa, Estados Unidos, América Latina, no mundo, nós estamos vendo isso que foi dito aqui. É necessário que haja esta junção, esta unidade, esse mover da geração forte que está passando, da geração do avivamento, da década de 60, de 70, de 80, de 90, trazendo para essa geração depois do ano 2000, trazendo o entendimento de que a igreja, os tempos podem parecer que mudam, mas nós vemos que o quadro que temos hoje não chega nem perto ainda de Sodoma e Gomorra, nem perto ainda dos tempos pré-diluvianos. A violência, a imoralidade, a maldade. Então, o que nós estamos vendo do mundo não é novidade na história da humanidade e nem é para Deus. Mas o que nós vemos é que o Senhor traz no mover do seu Espírito Santo essas ondas de avivamento e nós estamos precisando disso com nossos jovens hoje. Chamar os jovens hoje para fazer evangelismo, para fazerem missões, para que nossos jovens brasileiros sejam capacitados para ir às nações, para levar esse fogo. Será que nós temos condição para isso, pastor Renon, de preparar esses jovens? O que você acha? Eu tenho certeza. Yes. Está pronto para isso? Sim. Eu creio que Deus tem entregue muitas ferramentas. Amém. Muitas ferramentas. Nós temos uma juventude que tem muito ímpeto, que tem muito desejo, né? Mas precisa colocar isso à disposição de Deus. Sim. Precisa ser constante, precisa mostrar força, né? A senhora falou da questão geracional, né? Realmente, essa geração extremamente forte, ela não vai ficar para sempre, né? E aí, quem é que vai assumir? A gente precisa fortalecer essa geração. A gente precisa ser menos inconstante, a gente precisa se colocar à disposição de Deus para fazer alguma coisa, para se movimentar. A gente vê jovens muito ativos para muitas coisas, mas e para o reino de Deus? Né? E para a necessidade. Qual o legado que vai ser deixado? Então nós precisamos nos preocupar com isso. Essa geração forte, ela está passando, ela está deixando um legado. E o que nós estamos fazendo com esse legado e qual o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações? Isso. A gente precisa se preocupar. E nós queremos fazer algo. Queremos trazer em cursos, em capacitações, em viagens missionárias, em desafios para os jovens, mas é necessário que realmente haja este eis-me aqui. E tudo começa com oração, não é verdade? Pastor Renon, você falou da Argentina e sobre o Uruguai. Qual foi a sua impressão do Uruguai, da igreja no Uruguai? Claro que foi uma viagem muito rápida, mas deu para você sentir algo ali naquele país. O que você sentiu de necessidade do Uruguai e o que nós podemos fazer pelo Uruguai? A Igreja do Uruguai, um abraço do pastor Fred, que nós tivemos ali, nos recebeu muito bem, graças a Deus pela vida dele. Que digo também que assim como o pastor Júlio ali em Frei Bento está trabalhando de forma árdua, né, uma igreja muito linda e abençoada, mas realmente a gente vê a necessidade de ajudar esses pastores, de estar junto. Não que não existe uma capacidade, pelo contrário, eles estão ali porque Deus os chamou, porque Deus deu todas as ferramentas para eles estarem desenvolvendo um trabalho ali, mas nós precisamos ajudar. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos estender as mãos e nos disponibilizar. Falei, o que eu posso ajudar? Que foi a pergunta da pastora Ângela, né? E primeiramente se colocar à disposição. Existe uma igreja que clama por renovação, né? No Uruguai a gente viu uma igreja que pede por uma renovação de mente, por forças, por renovação espiritual. Um país que nós vemos mais religião de matriz africana do que religião cristã, do que igrejas cristãs, e isso para nós é muito triste. Nós estamos falando de um vizinho, fronteira com o Brasil, um país cristão,
um país que Deus tem promessas, né? Estamos falando de um país aqui do lado que nós, infelizmente, não conseguimos alcançar de forma como Deus quer que a gente alcance, né? E o que eu tive, a impressão que eu tive, que eu vi realmente, novamente, a importância e a emergência de nós fazermos alguma coisa, da juventude fazer alguma coisa, né? Uma igreja, eu não vi igrejas com jovens. Cadê os jovens cristãos? Onde estão os jovens? A força para poder desenvolver as novas ideias, os planejamentos, colocar na mesa, sentar, absorver todo o ensinamento da geração que tanto criou, né? Então nós vimos ali jovens realmente céticos, jovens que sentam e usam droga ao invés de sentar e abrir a Bíblia para ler. E a juventude cristã, como que está desenvolvendo, o que está fazendo, o que nós estamos fazendo para poder ganhar esses jovens? Então nós precisamos nos aprofundar na palavra, nós precisamos orar, nós precisamos das disciplinas básicas, que é oração, jejum, leitura da Bíblia. Nós precisamos nos aprofundar disso. Não é por mero conhecimento, é por necessidade de saber para praticar, de ter sabedoria, que é a prática da palavra de Deus, que é a prática do conhecimento. Então nós precisamos sim de uma geração que fala, eis-me aqui, mas que não negligencia o aprendizado, não negligencia o processo para poder estar pronto, para poder desenvolver alguma coisa para Deus. Amém. E por essas nações. Amém. É isso aí. E Deus tem levantado pessoas. Está aqui uma delas. Amém. Deus te abençoe, pastor Renan. E Deus tem levantado uma turma muito linda em vários setores. E nós queremos, com o Ministério Gideões, com igrejas parceiras, com igrejas gideãs, com você que está aí nos assistindo, nós queremos estar cumprindo o propósito de Deus para esta geração. Capacitando com cursos, capacitando com nossos cursos de missões transculturais, preparando os jovens para irem às nações. E nós aqui estamos. Pastor Renan esteve indo, vendo, trazendo o feedback, dizendo o que nós podemos fazer, como devemos ajudar. Então vamos orar, vamos agir, arregaçar as mangas, vamos evangelizar, vamos levar este fogo do Senhor para que o fogo esteja ardendo sobre o altar e jamais se apague. Pastor Renan, muito obrigado. E que Deus continue te abençoando e que esta tenha sido a primeira de muitas viagens missionárias, não é? Amém. Não só como aqueles 12 espias para ver a terra e para trazer para o povo de Deus as estratégias da conquista, mas principalmente para estar motivando outros a irem também. Deus te abençoe, abençoe a igreja e vamos em frente. Amém. Vamos seguir. Eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.